Olá, eu sou Eduardo Licker, de volta com Licker Retrô. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme do He-Man, Os Mestres do Universo. Licker Retrô foi lá conferir o filme e vou dar para vocês agora uma pequena análise, uma humilde opinião sobre o que a gente viu ali e sentiu do novo filme, O filme em si, ele tem muitas lembranças, do clássico da Filmation dos anos 80, mas também ele é um coquetel de remakes do He-Man, como por exemplo, tem algumas coisas que remetem ao 200X de 2002, algumas coisas que lembram essa série nova da Netflix, enfim, é um misto ali, de nostalgia do He-Man dos anos 80, com esses outros He-Mans da nova geração. Então assim, tá, principalmente aqui no Brasil, eu já li uma matéria que falou que já estipulou de 1 milhão de pessoas já vistas aqui no Brasil, apesar que tem algumas pessoas dizendo que o filme flopou, Como o filme pode ter flopado, você acabou de estrear, Como eu já disse, só aqui no Brasil já 1 milhão de pessoas já viu. Então assim, eu não sei se as pessoas que torcem contra, mas até agora tem tudo para continuar dando certo e para a gente ver ali realmente uma sequência, outros filmes para frente. Então assim, no meu ponto de vista, algumas coisas, é claro, não, é muito difícil ter um filme 100% perfeito, do jeito que a gente queria, não é assim. Mas algumas coisas que a gente viu ali não são críticas, mas apenas alguns desejos que a gente queria, como por exemplo mais tempo de tela para o Gato Guerreiro, que a gente acha que apareceu pouco ali, o Pacato teve uma participação maior, mas o Gato Guerreiro apareceu ali somente no final ali, um pouco mais de tempo também para a Feiticeira, que é uma personagem importante no desenho, e a gente acha que apareceu ali pouco no filme. Mas principalmente o nosso aqui, no Brasil, a dublagem magistral do Garcia Júnior, de novo, de volta dando voz ao He-Man. Só isso ali já trouxe uma nostalgia enorme pro filme, como aquele trailer da Sony que lançou com o tema do Trem da Alegria, e como no dia da premiere da estreia do filme aqui no Brasil, com os atores do He-Man e da Tila, mais o diretor do filme, o dublador Garcia Júnior, com o Trem da Alegria, fazendo toda aquela festa lá na Avenida Paulista. Então não tem como os outros falar que o filme flopou, Mas de qualquer forma, não só isso, como também ali muita gente que após o filme terminar começa a subir a chamada sopa de letrinhas, que a gente diz, o pessoal já se levanta e vai embora e acaba que perde peças importantes do filme ali, que dão um índice para uma sequência, que são as 3 cenas pós-crédito, que não tem como, com certeza muita gente ficou sem ver, que é ali primeiro a aparição do Corpo, dando aquela lição do dia igual era no fim do filme, dos desenhos da Filmation, que ele ali também com a dublagem do Mário Jorge, que é o seu dublador também original dos anos 80, que ele ao lado do He-Man ali são os 2 últimos remanescentes daquela dublagem maravilhosa do desenho dos anos 80. Não necessariamente fazem um homem, e ter uma cadeira no lugar do rosto meio que garante que você é normal. E além, depois da parte em que o mentor, o Duncan, está conversando com a Rainha Marlena e fala exatamente da vontade dela de recuperar também a filha, que a gente sabe que é a Dora, e mostra exatamente Etéria, a She-Ra em frente à Zona do Medo, e deu para reparar ali também, para quem é bem detalhista, deu para pegar que a voz dela também é da dubladora original da She-Ra dos anos 80. Então tá ali mais um dublador original ali que voltou. Tinha perdido as esperanças. Como eles 2. Talvez algum dia ela volte também. E depois a cena final, pós-crédito, que é quando a Maligna recupera o crânio do esqueleto,
mostrando que provavelmente o esqueleto também voltaria, né, num próximo filme do He-Man. Mas não só isso, né? Mas para quem é detalhista, como eu já disse, deu para ver ali que tivemos bastante coisas que lembrou ao filme dos anos 80, como por exemplo, além da participação especial do Dolph Lundgren ali conversando com Adam na academia, né? Quando ele fez aquela saudação pro Adam no final, né? Boa viagem, para quem se lembra aí, viu o filme, né, pescou na hora, que é diretamente ligado ao filme dos anos 80. E não só isso, como tivemos também, para quem não reparou, tivemos 2 personagens que foram criados para o filme dos anos 80 e que estavam nesse filme. O Pig Boy, né, que nos anos 80 foi um garoto que foi sorteado para participar das filmagens, foi criado esse personagem para ele, e esse personagem estava de volta no novo filme. E também, né, o Kang, que era o líder dos mercenários, né, naquele primeiro filme, quando a Maligna convocou ele, que era o líder, o Kang, com o Saurod, o Blade e o Homem-Fera. Quem aí se lembra, então o Kang estava de volta nesse filme também. Vocês repararam, viram o Kang aí nesse filme novo? Então já são, né, 3 peças do filme dos anos 80, além também de várias referências, né? Não só a referência ali da estátua que estava segurando a espada quando o Adam achou, né? Que era aquela arte concept de como seria o He-Man ali, né? Bárbaro, quando ele foi criado. Além ali na própria loja, né? Quando ele estava ali vasculhando, procurando a espada, tivemos ali referências a outras coisas da própria Mattel, né? Como por exemplo Big Jim, tivemos ali, deu para ver ali por alto Max Steel, outras linhas, né? Que fazem parte também do universo da Mattel, e o próprio Big Jim, porque para quem não sabe, né, muitas peças da coleção clássica do He-Man dos anos 80 são reaproveitamento da coleção do Big Jim, como por exemplo o próprio Pacato, né, que é o gato guerreiro sem a sela ali, ele foi criado para a coleção do Big Jim, ele era amarelo, né, com as listas pretas, como um tigre normal. Depois ele foi repintado de preto para a coleção do Tarzan, como uma pantera, até finalmente chegar ao verde e amarelo do Pacato e depois ao roxo do Pantor. Além da Águia Zoar. A Zoar também, né, tanto a Zoar quanto o Screech, que é aquele do esqueleto, também são a águia da coleção do Big Jim, além daquele clássico chicote do Homem-Fera, né? Aquele chicote é de uma linha do Big Jim também. Então só aí já vê, né? Além de referências a outras culturas de outras editoras. Como por exemplo, para quem olhou ali na prateleira, tinha em pé um gibi da coleção O Retorno do Super-Homem. Quando o Super-Homem, né, foi dado como morto, depois houve as edições de relançamento do Retorno, e uma da capa azul, onde a capa era aberta e mostrava o símbolo do Super-Homem. Esse gibi estava em pé, lá na prateleira. Para quem é detalhista aí, viu esse detalhe, estava lá. E como eu já disse, né, além do tempo de tela de alguns outros personagens que a gente tanto queria ver, né, a gente espera que realmente o filme não fique por aí, que continue ganhando força. Para quem ainda não foi ver, eu com certeza oriento aí, você não vai se arrepender, realmente é uma viagem nostálgica. Como eu disse, é um turbilhão de emoções que mistura o desenho da Filmation, o 200X, o da Netflix, o próprio filme dos anos 80. Então, enfim, e sem falar, né, as várias menções ao próprio desenho, os personagens do desenho, alguns memes, como por exemplo aquele do Príncipe Ada rindo, balançando a cabeça para trás. Então, assim, são muitas coisas que garanto que você vai gostar, né? Além de, como eu já disse, né, a deixa mostrando ali o Gorp e a She-Ra no final, e com seus dubladores originais. Então a gente espera aí que esse filme realmente vá pra frente, tenha uma sequência. Só espero, assim, eu tenho uma pequena teoria, né, que eu costumo dizer o seguinte: a maldição do Hordak no desenho e nas produções do He-Man. Eu vou explicar por quê.
nos anos 80, né, o Hordak foi criado na linha de brinquedos para ser um vilão do He-Man. Ele entraria na temporada seguinte, mas o desenho foi cancelado, e então foi criado o desenho da She-Ra, onde o Hordak foi incorporado como vilão da She-Ra. Então, quer dizer, derrubou o primeiro desenho. Já no desenho, não vou dizer o desenho dos anos 90, as Novas Aventuras, porque realmente, né, pouquíssimos personagens do desenho aparecia naquela produção, né? Então o 200X, que foi o desenho de 2002, na primeira temporada o He-Man enfrenta o Esqueleto, na segunda temporada ele enfrenta o Rei Riz e os Homens Cobra, e na terceira temporada, quando, né, deixa sempre aquele episódio final, quando deixa o gancho para a temporada seguinte, quando iria aparecer o Hordak, desenho cancelado. A mesma coisa, He-Man CGI. Primeira temporada contra o Esqueleto, depois enfrentou o Rei Riz também, outros vilões de Eternia. Na deixa da temporada seguinte, naquele desenho, o Hordak iria aparecer como o pai da Maligna. Então, quando ele se revela para a Maligna como pai dela, desenho cancelado. E até o momento, né, a gente ainda não sabe ainda se está realmente cancelado, se deram só uma pausa porque ainda não foi dito nada oficial, mas o desenho da Netflix, né, o Revelation e Revolução, também deixou a deixa ali, né, só que dessa vez o Hordak chegou a aparecer, né, teve a batalha, mas ele foi ferido ali, e quanto à Véspera, né, que a gente sabe que é a Dora, como a capitã da guarda, da Horda, aparece para salvar ele, né, coloca ele naquele campo de tubo de ensaio ali, de recuperação para ele, e até agora, depois disso, parece que o desenho foi cancelado. Então, como a gente viu nas cenas pós-crédito a She-Ra em frente à Zona do Medo, daria a ver que de repente She-Ra estaria junto com o He-Man no próximo filme contra o Hordak. Então, será que vai mais uma vez pegar essa maldição do Hordak nas produções do He-Man? Então a gente espera que não, né? E como eu já disse, para você que ainda não foi, eu recomendo muito que vá. Se você ainda tem alguma dúvida, eu vou estar deixando de novo aqui agora no final o trailer para você assistir, o trailer dublado, né, com a nossa dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo, como eu sempre digo. E como eu digo, o filme está aí, tá expandindo, o marketing está forte, tá vários produtos do filme aí, como espada, máscara, os bonecos, né? Eu já trouxe aqui para vocês o boneco do He-Man do filme. Então, assim, vamos dar força, vamos continuar apoiando para que ele vá para frente realmente, que tem outras continuações, e não só ele, como quem sabe, tendo sucesso, a gente vê outros, né, que a gente queria ver dos anos 80 aí virando filme, né? Como, por exemplo, os Thundercats, Caverna do Dragão. São desenhos que a gente sempre sonhou em querer ver na tela, e de repente, com o sucesso de He-Man, uma continuação de He-Man com She-Ra, a gente consegue ver também esses outros desenhos. Então espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas também que gostam de He-Man e os Mestres do Universo, que ainda tá com aquela duvidazinha se quer, se ou não ir ao cinema para poder assistir, ou até mesmo para aquelas pessoas também que estão apoiando e ajudando o filme para poder ir para frente, ou até mesmo aquela pessoa que está na dúvida, acha que o filme tá ruim, não sei o que, não tá com vontade de ir. Então manda esse vídeo também, que eles vão ver o trailer, vão ver os comentários aqui, e de repente eles se animam e acabam indo, tá bom? Então espero que você tenha gostado, fique com a gente e valeu! Muita gente não reparou na cena do corpo pós-crédito aquático e um guarda real aparecem. Quem notou? Deixe nos comentários se alguém viu e reparou o aquático na cena. Todas aquelas coisas que só existem nas lendas e nas canções de Ninar. Tigres falantes, espaçonaves e espadas mágicas que podem dar a força de um deus a um homem. No lugar de onde eu vim, essas coisas são reais.
Se segura, vai ficar esquisito. O que é que eu devo fazer? Pegue a espada e deixa ele. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Eu sei que a maioria de vocês não lembra de mim. Mas eu conheço vocês. Mesmo eu estando preso, anos-luz de distância na Terra, eu nunca parei de tentar voltar para casa. Tudo mudou desde que você se foi. Destruíram tudo. O esqueleto levou a minha família. Eu devia estar aqui. Quando você desaba, é a sua chance de se reerguer. O universo irá tremer na minha sombra. Este é o meu lar. Eu vou lutar por ele. Mas eu não consigo sem vocês. Tem alguém querendo brigar. Eu preciso de todo um homem, mulher ou até daquele ali. Talvez você tenha força, mas tem medo demais para usá-la. Pode acreditar, eu sei como usar. Você fica falando que é de outro planeta. E isso faz você parecer um pouquinho Lelé da Cuca.